Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que você está mais uma vez se priorizando, mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e eu fico muito honrado, muito feliz que você tenha escolhido a blindagem emocional, as lives da blindagem emocional para se priorizar. Que bom que você está aqui mais uma vez, eu espero que você esteja bem e que você compreenda que é exatamente se priorizando é que você vai transformar a sua vida, é se tornando a pessoa mais importante, é criando esse hábito de se priorizar todos os dias, que é assim que você vai mudar, vai transformar a sua vida. Que bom que você está aqui para mais uma live da blindagem emocional e hoje o tema da nossa live da manhã é um tema, digamos, bem polêmico, porque talvez muitas fichas caiam para você hoje. A gente fala sobre o verdadeiro ciclo da escravidão. Esse é o tema da nossa live desta manhã, às 8h15. E a live das 21h15 terá um tema totalmente diferente, às 21h15. Então, esteja aqui comigo às 8h15 da manhã e esteja comigo também às 21h15, porque serão temas diferentes, porque eu quero acelerar, eu quero te ajudar neste processo de autoconhecimento, de cura terapêutica, eu quero te ajudar bastante nisso. Então, por isso que eu decidi, nós vamos ter 2 temas diferentes por dia a partir de hoje. Então, esteja ligada, esteja ligado aqui. Deixa eu dar um bom dia para algumas pessoas que já estão aqui. O Egenilton, seja bem-vindo. A Marília também, a Marinês Gouveia, fala Marinês, seja bem-vinda. A Cibele Crepaldi, fala Cibele, seja bem-vinda, bom dia. A Fátima também por aqui. Gabi Tombesi, bom dia Gabi, seja bem-vinda. Colibri Artes também por aqui. A Renata Jesus também por aqui. Ah, Renata, já agora eu entendi o seu nome, o seu nick aqui. Maria Amélia, seja bem-vinda. O Batiste também, bom dia Batiste. Camila Garé, bom dia Camila, seja bem-vinda. A Nadir também chegando por aqui, a Miriam Ferreira, bom dia. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia filho, bom dia mãe. A Tiago Correia também por aqui, o José Alberto chegando por aqui. A família Souza desejando bom dia direto de Olímpia, que legal Camila, dá um beijo nas meninas aí, que legal, fico muito feliz. A Jaqueline Lima também, o Gueira, também acertei o Gueira, agora falou uma vez pro Tio Gata não esquece. O Gueira, seja bem-vindo também, Damião Dami chegando por aqui também, que bom que vocês estão aqui. E eu quero pedir, claro, a sua atenção para que você escute por alguns segundos o que eu vou te dizer. Muitos de vocês já sabem, mas todas as nossas lives da blindagem emocional desta terceira temporada, elas são dedicadas ao Johan, o Johan que é esse menino lindo aqui da foto, ó. Esse é o Johan. O Johan nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI, e existe um custo bem grande para manutenção mensal, né, dessa estrutura para o Johan. E eu decidi que as lives da blindagem emocional, além de conteúdo, elas terão nesta terceira temporada um caráter solidário, tá bom? Então, se você puder ajudar, você pode ajudar de 2 maneiras. A primeira, de 3 na verdade. A primeira é ficando aqui e consumindo esse conteúdo. A segunda maneira é pegando o aviãozinho e mandando para o máximo de pessoas que você conhecer, que você acredita que precisa desse conteúdo que a gente vai falar hoje. E 3, se você puder comprar um dos selos aqui do Instagram, você vai ajudar o Johan, tá bom? Então aqui tem os selos, você pode comprar e você vai ajudar o Johan, tá? A nossa meta até dia 1º de outubro é de R$15 mil. A gente está bem distante nesse momento, mas eu confio e a gente vai conseguir chegar a essa meta. Para você ter uma ideia, o Johan toma um remédio a cada 4 meses que tem um custo de quase R$270 mil. Então é uma batalha árdua e aí a gente está contando com você, tá bom? Se você não puder ajudar
comprando selo, se você puder ajudar, estando aqui, passando energia, chamando as pessoas, com certeza isso já é de grande ajuda, tá bom? E você também pode, além dos selos do Instagram, você pode fazer um Pix, tá bom? Para ogata76@gmail.com, essa é a minha chave Pix, e 100% do que você doar será entregue ao Johan, tá bom? Então, conto com você. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram. A Daniela, bom dia Daniela. A Domita também por aqui, muito bom dia, seja bem-vinda. A Joselita também chegando por aqui, bom dia. A Márcia Silva também, Marlene, bom dia Marlene. A Leia Correia, a Adriano Treviso também chegando por aqui. Sim, por Pix. Você pode ajudar também pelo Pix, tá bom? A chave ogata76@gmail.com. Val Viver também chegando por aqui. Bom, ó, hoje a live é extremamente esclarecedora. É um conteúdo que talvez vai mostrar para você porque muitas coisas aconteceram na sua vida de determinada maneira, porque muitas coisas continuam acontecendo desse jeito, e no final eu vou te indicar 2 livros para você, se você quiser, claro, se aprofundar nesse tema, tá bom? Então eu quero que você fique muito atento aqui comigo, muito atento comigo, porque você vai entender muitas coisas da sua vida hoje, eu garanto para você. É um conteúdo denso, por isso que eu preciso da sua atenção. Então se você tem alguma distração aí, já pede para as pessoas aí, gente, agora é hora de eu me priorizar e eu preciso prestar atenção nesse conteúdo denso que o Ogata vai passar aqui hoje para mim, tá bom? Deixa eu dar um bom dia para a Lúcia, para a Rosa também chegando por aqui, a Pamela, bom dia Pamela, a Jeff também chegando por aqui. Então pega papel e caneta porque a partir de agora a gente começa esse conteúdo bem denso. E a gente começa falando sobre algo que eu já citei aqui, sobrevivência. Eu quero que você anote essa palavra, sobrevivência. Um conceito muito simples para você entender como nós funcionamos, um dos pilares, né, para você entender isso é que a sobrevivência é o instinto mais básico que nós temos. Atualmente o teu cérebro, o teu corpo farão de tudo para garantir a sua sobrevivência o maior tempo possível. O nosso corpo, por exemplo, é uma máquina perfeita, para garantir que você sobreviva o maior número de tempo. Ela se adapta, inclusive, para garantir a sua sobrevivência. E aí começa talvez uma primeira incoerência, né? Puxa, se o meu corpo é uma máquina perfeita para garantir a minha sobrevivência, por que, Ogata, eu fico doente? Por que eu tenho uma doença autoimune? E daqui a pouquinho você vai entender isso. Mas eu quero que a gente parta desse primeiro conceito. O seu corpo é uma máquina perfeita para garantir a sua sobrevivência. E a sua mente e o seu cérebro farão de tudo, e quando eu falo de tudo, é de tudo, para você se manter viva, para você se manter vivo o maior número de tempo possível. Tudo bem até aqui? Faz sentido para você? Coloca o coraçãozinho se isso faz sentido para você, para eu saber se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Essa é a nossa troca. Eu não estou te vendo. Então, a melhor maneira é você colocar o coraçãozinho, o emoji, porque aí eu sei que você compreendeu, tá bom? Batiste, obrigado. O Batiste comprou um selo. Gratidão, Batiste. Valeu, obrigado mesmo. Um selo para o Johan. Então, você também pode fazer como Batiste. Compra um selo para ajudar o Johan, ajudar essa causa. Obrigado, viu, Batiste? Gratidão. É uma incoerência, né? Quando você pensa, puxa, o meu corpo é uma máquina perfeita para garantir a sobrevivência, mas eu vivo doente, eu estou doente. E aqui a gente precisa olhar por alguns aspectos. Um deles, como a gente vem falando desde o início dessa terceira temporada, que é o teu estilo de vida. A gente come cada vez pior, a gente dorme cada vez menos, a gente se cuida muito menos, a gente coloca o nosso corpo em alta performance sem muitas vezes ele estar preparado para isso, e claro que tem uma consequência, isso vai gerar uma consequência para o seu corpo. Tudo bem?
O teu corpo é uma máquina, né? Como eu falo, uma máquina perfeita, mas ele não é uma máquina, né? Ele desgasta. Então você precisa cuidar. E a melhor maneira de você cuidar é o quê? Olhar para o teu estilo de vida. Um estilo de vida que prejudica o seu corpo, um estilo de vida que acaba colocando o seu corpo numa performance acima do que esse corpo está preparado, vai ser prejudicial. Tudo bem? Bom dia, Vanil, seja bem-vinda. A Rosa também por aqui. O Castelo Goulart também, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. E uma saúde fraca me coloca em risco, certo? Se você pensar, isso não é bom para sua mente de sobrevivência quando você tem uma saúde fraca, porque isso te coloca em risco. E a gente precisa voltar um pouco dentro da nossa evolução. Por quê? Porque lá atrás, uma saúde fraca, alguém fraco, poderia não somente rapidamente ser uma presa fácil de um predador, como também essa pessoa com a saúde fraca poderia o quê? Colocar o grupo, o bando em risco. Por isso que o seu corpo, ele se adapta a qualquer demanda para deixar você o quê? 100%, para que você, se você precisar lutar com o predador, se você precisar fugir do predador, que o seu corpo esteja 100%. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A saúde em risco coloca a sua sobrevivência, uma saúde fraca coloca a sua sobrevivência em risco. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui para Silvana, Paulo Porfírio, a Leilane, Cristina Fontoura, Ricardo Barros, a Marta, sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Me ajudem, chamem mais pessoas para essa live para que a gente possa ajudar o Johan, e você pode ajudar o Johan comprando um selo aqui, tá bom? É incoerente você ser teoricamente saudável e estar ao mesmo tempo, teoricamente, tá? E estar ao mesmo tempo sempre cansada e cansado. Por isso que você revisar o teu estilo de vida é fundamental numa mudança, numa transformação. Mas não é só isso. Existem algumas demandas emocionais, e a gente vai entrar nelas agora, para você entender que muito do seu comportamento está atrelado a elas. E é aí que muitas vezes você precisa mexer. É ali que muitas vezes você precisa olhar com atenção. Não é apenas pegar a dieta da moda e achar que você vai emagrecer 23 quilos como o Clóvis fez. O Clóvis que eu contei ontem aqui para você, o Clóvis que faz parte da comunidade Coragem, fez a blindagem emocional na turma 5, ele perdeu 23 quilos desde fevereiro, mudando um hábito, mas mais do que isso, ele mudou a mentalidade dele. Ele mudou as programações que existiam aqui. E isso ajudou nesse processo. Por isso que não basta você seguir a nutricionista da moda, a dieta da moda. As dietas falham miseravelmente, por quê? Porque muitas não levam em consideração o quê? Não levam em consideração os aspectos emocionais de cada pessoa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então eu quero que você entenda agora o seguinte. Existe uma representação da nossa mente em 3 partes, tá bom? Então agora presta muita atenção que agora o conteúdo começa a ficar um pouquinho mais profundo. A nossa mente, ela pode ser representada em 3 partes. A primeira mente é a mente consciente, que é essa aqui que a gente está usando agora. Eu falo alguma coisa, a sua mente capta, a sua mente começa a observar, né, se faz sentido, se não faz, ela analisa e aí ela deixa você seguir em frente nessa conversa que a gente está tendo. A mente consciente é aquela da memória de curto prazo, aquilo que, por exemplo, você lembra o que você almoçou ontem, creio eu, você sabe o que você almoçou ontem, mas você talvez não vá se lembrar do que você almoçou no dia 7 de setembro de 1999.
Se não foi o seu aniversário, se não foi nenhuma data de impacto emocional, você não vai se lembrar. Assim como você, na sua mente consciente, você está analisando e julgando o tempo todo para garantir a sua sobrevivência. Tudo bem? Esse é um primeiro aspecto. Esse é um primeiro aspecto importante dessas três mentes, a mente consciente. Existe a mente subconsciente, que é a verdadeira caixa preta aí da nossa vida, é onde estão as emoções, a memória de longo prazo, e a gente vai falar dela daqui a pouco com mais profundidade. Mas agora eu vou falar para você da mente inconsciente. A mente inconsciente, ela está ligada ao cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo. Guarda isso, é o nosso cérebro mais primitivo. E como uma das suas funções é manter o nosso organismo funcionando e prezar pela nossa sobrevivência. Tudo bem? Essa é uma das funções da mente inconsciente. O cérebro reptiliano, por exemplo, ele é responsável por manter funcionando todo o seu sistema autônomo nervoso. Por exemplo, tudo que o teu corpo faz de forma automática, que não precisa, digamos, que você interfira. Respirar, digestão, tudo que é automático o seu sistema nervoso autônomo faz. Tudo bem até aqui? Faz sentido isso para você? Então, a tua mente inconsciente, ela está ligada a esse sistema nervoso autônomo que faz você funcionar. Ou seja, que faz você se manter viva e vivo. Tudo bem? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se você está entendendo o que eu estou dizendo. Deixa eu dar um bom dia aqui. Jano Cristina, minha esposa, bom dia, oi. Amo você. Adri Kruger, também por aqui. Adriana Soares, a Boutique Tereza Cristina, também por aqui. Gabi, acho que o tio Mark tá de boicote. Não estou conseguindo compartilhar. É mesmo? Você não está conseguindo compartilhar? Acho que o Instagram deve estar meio bugado nesses dias aí, mas vamos lá, vamos seguir em frente. A Edna também por aqui, Marcos Chorão, seja bem-vindo, que bom que vocês estão aqui. A Andrade também por aqui, Max Clean, seja bem-vinda. O Batiste, hoje parece que as coisas é tudo para ontem, as informações são muito rápidas e você vai entrando nesse ritmo acelerado. Sim, sim. Por isso que o estilo de vida, Batiste, você vai precisar revisar. Não tem como você manter o mesmo estilo de vida e buscar uma mudança, né, grande na sua vida. Você vai ter que olhar para isso. Carolina, seja bem-vinda. Sagre Godoy, Nildo Motivação, a Maria Rodrigues, a Rosana. Que bom que vocês estão aqui. Legal. A Marlene, fala Marlene, seja bem-vinda também por aqui. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Regiane, seja bem-vinda. E esse sistema nervoso autônomo, ele, como eu disse, ele é responsável por garantir a sua sobrevivência. E existe um mecanismo que o tempo todo ele usa para que você se mantenha viva ou vivo. Luta, fuga ou paralisia. O tempo todo. A sua mente inconsciente ela está dirigindo isso. Então sempre que ela detecta um perigo, toda vez que você está em um perigo, que você corre algum risco, ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai paralisar. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. Quando você está lutando, fugindo ou paralisando, todo o seu corpo está voltado para essa ação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples de você entender. Vamos imaginar que você esteja andando e você veja uma cobra daquelas venenosas, aquela que te assusta. O teu corpo automaticamente, quando a informação cobra, ela entra na sua mente, automaticamente a leitura rapidíssima que ela faz é o seguinte: cobra pode significar morte. Então, o meu corpo precisa o quê? Ser preparado ou para lutar, ou para fugir, ou para paralisar. Normalmente, o que você vai fazer? Você vai correr, certo? E é aí que você precisa entender como o teu corpo funciona a partir de um estímulo que pode significar risco à sua sobrevivência. Para você correr,
o que você vai precisar? Você vai precisar de sangue nas pernas, para que você corra o mais rápido que você puder, para que você corra o mais forte que você puder. Então, todo o sangue do teu corpo vai para onde? Vai para as pernas. E por isso que, obviamente, eu vou exagerar aqui no exemplo, mas para você ter uma ideia. É por isso que você, durante, por exemplo, numa situação como essa, a Janu, tipo eu na trilha de Gonçalves, só via a cobra na minha frente. Pois é, mas havia um certo exagero, né, meu amor? Havia um certo exagero, mas vamos lá. É por isso que, por exemplo, durante esse processo de fuga da cobra, você não fala o seguinte: nossa, eu tô com fome, nossa, eu preciso comer alguma coisa. Não, porque o teu corpo, ele está trabalhando apenas para uma coisa, garantir a sua sobrevivência. E agora, o que é o importante? Que você corra o mais rápido possível. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se isso faz sentido para você. Se você entendeu isso, então entenda isso. E é muito bom isso que você está colocando, Janu, porque ela escreveu aqui, então isso mesmo, não tinha cobra, mas para mim tinha. Por quê? E daqui a pouquinho você vai entender. Você vai entender porque existia o quê? Uma informação, existia uma interpretação e a gente vai falar disso. A gente está falando hoje do ciclo da escravidão, a gente vai chegar nesse ciclo da escravidão. Essa é uma das lives mais importantes. Se você entender tudo que eu estou te falando aqui, você entende boa parte da sua vida, boa parte dos seus comportamentos, e eu não estou exagerando. Tudo bem? Então, quando acontece o perigo, o seu cérebro reptiliano, ele assume o comando e aí ele está o quê? No processo de luta, no processo de fuga, no processo de paralisia, ou seja, ele está lutando pela sobrevivência. Então, o corpo, ele está totalmente o quê? Em alta performance, ele está ali fazendo com que ele está fazendo de tudo para que você sobreviva. Só que, teoricamente, uma hora a cobra vai embora. Você foge da cobra, certo? A cobra foi embora. Teoricamente, o que acontece? É a hora que você relaxa, né? Não tem mais nenhuma cobra. Você relaxa. E é a hora que a natureza, muito sábia, ela faz o seguinte, ela faz o que? A autocura. É a hora que o seu corpo vai se regenerar. Vamos imaginar, vamos aumentar o exemplo aqui. Vamos imaginar que você estivesse fugindo, né, de um tigre. E aí você conseguiu fugir do tigre, mas o tigre te arranhou, né? E aí você ficou lá com a sua perna sangrando. Este é o momento que, depois que você fugiu do tigre, a hora que você sentiu, você percebeu que você está livre do perigo, é a hora que a sua mente inconsciente começa o quê? A trabalhar na sua autocura. Por exemplo, imagine, você ficou ferida. É a hora que o seu corpo, ele mesmo vai trabalhar para que você se cure o mais rápido possível. Por quê? Porque talvez você possa enfrentar de novo o tigre ou a cobra e você vai precisar o quê? Estar 100% fisicamente. Ou seja, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se autocurar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso é a nossa natureza. Isso é a nossa natureza. Ou seja, a doença que você tem ou que você já adquiriu, o teu corpo tem, teoricamente, a capacidade de se autocurar. Porque para o teu corpo, para o teu cérebro, para a tua mente, só existe uma coisa importante a ser feita: sobrevivência. Porque você precisa estar 100% bem fisicamente para lutar, para fugir ou para paralisar. Você precisa estar com o seu corpo 100%. Mas aí você deve estar falando, então, Gata, mas por que eu fico doente? Então, por que eu tenho uma doença? Por que eu tenho uma doença autoimune, por exemplo? Porque se o meu corpo é uma máquina perfeita de sobrevivência e tudo que o meu corpo, o meu cérebro, minha mente fazem é lutar pela minha sobrevivência para que eu fique viva o maior tempo possível. Simplesmente porque existe um obstáculo. Um obstáculo que hoje
que hoje, e que talvez tenha sido colocado, tenha sido criado há muito tempo, é o que impede a sua autocura. Presta atenção aqui agora. Presta muito atenção. Esse obstáculo faz com que a sua mente inconsciente, que o seu sistema nervoso autônomo não consiga fazer o trabalho que ela deveria fazer, que é o trabalho de autocura. Tudo bem? Algo está impedindo isso de acontecer. E é aqui que você vai começar a entender esse ciclo da escravidão. Presta muito atenção nisso. Algo na sua mente subconsciente está impedindo esse processo natural de ser realizado. Provavelmente alguma demanda emocional. Ô gata, então todas as doenças são de cunho emocional? Não, não são. Mas eu posso dizer para você que a maioria delas, sim. A maioria delas, sim, são de cunho emocional. Por quê? Porque o teu corpo foi preparado para ser uma máquina perfeita de sobrevivência. Então, ela tem a capacidade de se autocurar. Tudo bem? Por que muitas pessoas acabam reféns, por exemplo, das ites, sabe? Estomatite, itite, enfim, todas as ites, né? Que o ite é uma inflamação. Por quê? Porque o tempo todo é como se ela estivesse nessa batalha de luta, fuga ou paralisia. Ou seja, você está ali lutando, fugindo ou paralisando o tempo todo porque existe uma demanda emocional. Então, a tua reação, a reação do seu corpo é o quê? Ele está se preparando o tempo todo para essa batalha. A Janu colocou aqui o exemplo da cobra, né? Não tinha cobra nenhuma. A gente estava numa viagem, a gente estava fazendo várias trilhas e o tempo todo a Janu, tem uma cobra, mas não tinha cobra nenhuma. Mas para ela, no cenário ali da mente dela, aquele mato, aquela trilha, aquilo tinha um significado. Existia ali uma programação. Existia ali uma programação. Que para Janu significava o quê? Perigo, cobra, eu vou morrer. Evento mais emoção igual a programação. Guarda essa equação aqui. Essa equação, ela explica muito da nossa vida. Um evento que aconteceu na sua história, na sua vida, teve uma emoção que te protegeu. A emoção é uma reação química e física e isso gerou uma programação. Isso gerou uma interpretação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você está entendendo? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo. Se você está entendendo sobre o que eu estou falando, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que faz com que muitas fichas caiam, que você entenda muito da sua história. E eu preciso te passar esse conceito mais teórico para te levar aí sim para a sua história, para as suas histórias. Tudo bem? Você não consegue se curar, muitas vezes a sua autocura não é realizada, por quê? Porque para a sua mente inconsciente, você está fugindo ainda o tempo todo do tigre. Ou seja, existe um estímulo que está fazendo você acreditar que você está lutando, mas você não está enfrentando tigre nenhum, não tem cobra nenhuma. Mas o seu corpo automaticamente, ele o quê? Ele se prepara para essa batalha. E isso faz com que você nunca consiga descansar e se curar. Então você está o tempo todo. E isso está fazendo com que você o quê? Gaste muita energia. E aí lembra de algo que eu já falei aqui. Tudo que a sua mente não quer é que você gaste energia. Gastar energia te leva a uma interpretação da sua mente que você pode morrer. E aí ela precisa te jogar para um prazer. Dor e prazer. Ela te tira da dor, te joga para um prazer. Para o quê? Para você voltar a ter energia.
E aí a tua mente olha para o teu estilo de vida e ela fala o seguinte: olha só, você, para recuperar a sua energia, você faz bastante isso e dá certo. Por exemplo, você come bastante doce. É a hora que você come muito doce, na hora que você come muito doce, você volta a ter energia. E aí a tua mente automaticamente te joga para esses prazeres de curto prazo. Por isso que as dietas falham miseravelmente, porque elas não levam em conta o aspecto emocional das pessoas. Poucas são os profissionais, as profissionais que fazem isso. Eu não sei se a Marlene ainda está aqui, mas a Marlene é uma que eu conheço, que eu sei que leva em consideração esse aspecto. Então, presta muita atenção nisso. Por isso que você agora precisa, com essas informações que eu estou te dando, você vai começar a entender o teu comportamento. Por isso que você só muda o comportamento se você entender o quê? Você entender a raiz de tudo. Tá fazendo sentido isso para você? Então, por isso que é tão importante você olhar para as suas crenças. E crenças aqui não significa religião, por favor, ok? A crença é o que você acredita em qualquer área da sua vida. Janu colocou aqui o Instagram da Marlene. Obrigado, Janu. As crenças, o que você aprendeu a acreditar. Quando você fala de uma mudança de vida, como eu disse, você está aqui porque eu tenho certeza que você quer mudar a sua vida. Você não estaria aqui numa manhã de feriado me ouvindo só porque eu sou legal. Tenho certeza que não. Você está aqui porque você está interessada, você está interessado em transformar a sua vida. Então presta muita atenção nisso. Olhar para o que você aprendeu a acreditar é fundamental. Porque essas programações que você tem aí, essas interpretações são o que te escravizam hoje. O ciclo da escravidão, que é o tema da nossa live de hoje, ele está baseado nessas interpretações que você tem. Algumas, elas serviram para te salvar em algum momento. Vamos pegar o exemplo aqui da Janu. Em algum momento, ela estava andando lá pequenininha, numa mata, viu uma cobra, ela teve medo, evento, andando na mata, aparece a cobra. Emoção, medo, me protege, isso gerou uma programação. Ou seja, andar no mato tem perigo de vida, tem cobra, então eu não ando, eu tenho medo. E o meu corpo reage a isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Algumas interpretações, elas não servem mais para quem você quer ser. São algumas interpretações que te deixam dentro de um ciclo de escravidão, onde você tenta mudar. Aliás, tentar é um péssimo verbo, porque tentar já pressupõe falha, mas você fica lá buscando melhorar, buscando fazer a dieta, fazer a sua transição profissional, você busca sair de um relacionamento, mas você não consegue. Por quê? Porque você está escravo dessa programação, dessa interpretação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A tua mente, o tempo todo para te proteger, para garantir a tua sobrevivência, rápidas e conclusões que nem sempre são reais. Nem tudo o que você tem de interpretação é real. Muitas dessas interpretações são imaginárias, Um exemplo que eu sempre dou. Quem aqui tem medo de barata? Coloca aqui para mim. Eu sei que vai chover eu aqui. E o medo de barata, em sua maioria, é baseada numa interpretação. Numa interpretação que muitas vezes é imaginária. Porque a gente precisa ser realista, vamos ser realista. Pessoas, adultos, usam o seu racional para fazerem melhores escolhas. Olha só, a Cristiana Carta, eu, a Carolina, eu... Janu é mais nojo mesmo, Regiane e eu, muitas pessoas têm. Só que olha só, presta muita atenção nisso. Vamos olhar pelo lado racional da coisa? Qual é a chance de uma barata
acabar com a sua vida. Tudo bem, a Nadir aqui tem o nojo como a Janu, ok, mas vamos lá. Qual é a chance de uma barata acabar com a sua vida? Porque você muitas vezes foge da barata como se você estivesse fugindo de um tigre, de uma cobra. E a barata, se você der um pisão nela, acabou a história. Boa, Regina, nenhuma, não há nenhuma chance. Só que você entra num estado de pavor muitas vezes irracional. E por que isso acontece? Porque existe já uma interpretação fixa ali, e conforme você foi vendo baratas, você foi vendo a mamãe com medo da barata, você foi criando esse pavor à barata. Então sempre que você olha a barata, escuta o nome da barata, vê uma imagem da barata, você foge. É automático, percebe? Então, você teoricamente se tornou refém da barata. Você se tornou uma, entre aspas, escrava da barata. Só dela aparecer, ela domina você. Agora, vamos ampliar isso? Vamos ampliar isso para outras áreas da sua vida. A gente começa agora a entrar numa parte mais profunda. Porque a tua mente, lembra sempre disso, ela vai sempre buscar o quê? Garantir a sua sobrevivência. E essas interpretações, essas programações são proteções da sua mente. Elas servem para te proteger. Essas interpretações, elas salvaram a sua vida muitas vezes. Só que muitas delas não servem mais para quem você quer ser. Elas estão te atrapalhando. E enquanto você não mudar essas interpretações, o que vai acontecer? Você vai continuar nesse mesmo ciclo. O ciclo de sofrimento, como a gente falou ontem, o ciclo da escravidão. E você fica refém disso. Eu dei um exemplo aqui pequeno, que é a barata. Você se tornou, você que tem pavor da barata, você se tornou refém da barata. Porque às vezes você para a sua vida por conta de uma barata. Aí você deve estar falando assim, nossa, gata, como você é insensível, você não sabe o que eu passo com a barata. Realmente eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, que eu sou refém de uma coisa, eu sou refém de ratos. Eu tenho pavor de ratos. Eu tenho isso comigo. E eu sei o que você está vivendo. Mas também é irracional, apesar que o rato tem mais recursos do que a barata, convenhamos. Mas também, dentro da cadeia alimentar, é impossível que um rato, teoricamente, ele acabe com a minha vida. Teoricamente. Faz sentido? Eu sou maior que o rato, mas eu tenho pavor do rato. E quando a gente fala da barata, essa diferença ela fica maior. Ou seja, a gente está refém desse medo. E aqui uma coisa importante para você entender. O medo é uma proteção da sua mente. Guarda isso. Muitas pessoas falam para mim o seguinte, gata, eu quero ter coragem porque eu tenho muito medo. Eu não quero ter mais medo. O medo é sempre uma proteção. Existem dois tipos de medo. Existe um medo real, que realmente está te colocando em risco, e um medo imaginário. O medo real, por exemplo, você está andando, vê a cobra, aquilo é um medo real. Mas, digamos, você resolveu aquela questão, o medo vai embora. Né? Você não fica pensando nele, nossa, a cobra, não. O medo foi embora. O medo imaginário é muito parecido com o da barata. Você fica sempre ruminando isso. Ou você começa a imaginar o pior cenário em outras situações também. Então a gente precisa, para sair desse ciclo da escravidão, a gente precisa entender essas interpretações. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as interpretações que existem nas suas programações? Quais são as interpretações que existem nas suas programações? Porque as programações, elas geram o seu comportamento. Quais são as interpretações que existem nas suas programações? E eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha de hipnoterapia,
para você começar a entender como uma interpretação interfere na sua saúde, interfere na sua vida, interfere no seu comportamento. Então presta muito atenção. Essa minha cliente, ela tinha fibromialgia, né? Ela veio com essa queixa de fibromialgia, né? Muitas dores nos ossos, no corpo, nas articulações. E aí dentro do processo a gente vai entender a história dessa pessoa, né? Eu converso muito, para quem já fez hipnoterapia comigo sabe, eu converso muito, eu pergunto muito, porque eu preciso entender a história dessa pessoa para saber por onde eu vou trabalhar. E dentro da história dessa mulher existiu uma situação. A mãe, ela com 17, 18 anos engravida de um homem que ele já era casado, então aquela situação era uma situação muito diferente para a época, e aquela, vou chamar de garota, né, 17, 18 anos, aquela garota, ela ficou muito assustada, primeiro porque os pais eram muito tradicionalistas, muito conservadores, né? E ela ficou com medo do julgamento dos pais, enfim, de toda a reação. E aí, o que ela viveu naqueles primeiros meses da gestação? Um desejo de não ter a criança, né? Ela ficou muito arrependida, ela ficou muito triste, ela ficou depressiva. E ela teve que enfrentar muitas coisas, inclusive essa mãe enfrentou muitas coisas nesse processo. Enfim, a criança nasceu, né? Só que, aí você fala o seguinte, tá bom, gata, e qual é a relação com a fibromialgia? A relação tem a ver com essas duas palavras aqui, ó. Lealdade emocional. Guarde essas duas palavras. Lealdade emocional. Eu diria que a maioria dos meus atendimentos, para quem já passou por atendimento sabe, a maioria dos meus atendimentos de hipnoterapia, a gente sempre passa pela lealdade emocional. E é muito simples de você entender. A criança, ela tá ali em simbiose com a mãe, né, na barriga, ela tá vivendo todas as emoções que a mãe tá passando, né, as tristezas, os medos, as angústias, e de uma maneira inconsciente a criança ela tem medo, claro, de não sobreviver sozinha. Ela tem medo, claro, de não sobreviver, simplesmente não sobreviver. E aí eu crio algumas estratégias, de maneira inconsciente eu vou criando algumas estratégias, e uma delas é a lealdade emocional. Até os 7 anos de idade, o campo emocional da mãe é o mesmo campo emocional da criança, né? É o mesmo campo emocional. Quer dizer, desculpa, eu vou inverter aqui. O campo emocional da criança é o mesmo da mãe. É o mesmo campo. A mãe está sofrendo, a criança está sofrendo. Muitas doenças infantis, inclusive, elas têm relação com o emocional da mãe, o que a mãe está vivendo naquele momento. E essa lealdade emocional, ela é criada muitas vezes para quê? Para que eu mereça viver. Para que eu mereça viver, eu falo para minha mãe o seguinte, de uma maneira inconsciente, tá bom? Eu sofro por você, eu carrego as suas dores. Por quê? Porque eu tô vendo a mamãe chorando, a mamãe tá triste e muitas vezes, eu acho que eu sou a culpada. E aí o caso da fibromialgia dessa minha cliente tinha a ver exatamente com isso. Mamãe tá triste, mamãe tá chorando, eu sou a culpada, então quem tem que ser punida? Eu. E aí uma doença autoimune, ela é criada. Isso significa que todas as doenças autoimunes acontecem dessa maneira? Óbvio que não, eu estou trazendo um exemplo, um recorte aqui. Tudo bem? Tenho certeza que você tem maturidade para entender isso. Estou trazendo um recorte, isso não é a regra. Isso é um exemplo que eu estou trazendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então eu me puno. Uma doença autoimune é como uma autopunição. É uma autopunição. Por quê? Porque o teu corpo, teoricamente, ele deveria se curar sozinho.
Não faz nenhum sentido essa doença dentro de um corpo perfeito para garantir a sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que a lealdade emocional, ela é muito forte e tem muita gente que está carregando essa lealdade emocional até hoje. Por isso que talvez a sua vida não ande, a sua vida não esteja do jeito que você está, porque enquanto você não fizer isso que eu vou colocar aqui na tela para você, nada vai acontecer. Fazer as pazes com a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa entender de onde você veio, a tua história, os contextos relacionados à mamãe, ao papai, ao que ela principalmente estava vivendo. Porque muitas vezes você gostaria de ter prosperidade financeira, mas você não prospera porque existe uma lealdade emocional com a mãe, porque a mãe teve uma vida sofrida. E eu não posso, entre aspas, ser mais do que a minha mãe. Então, eu faço de tudo para perder dinheiro, para não ganhar dinheiro e por aí vai. Eu faço de tudo, mesmo que eu tenha talento, mesmo que eu tenha ideias, mesmo que eu tenha conhecimentos, o que eu faço? Eu me saboto. Porque eu não posso ser mais do que a minha mãe, eu não posso ser mais do que o meu pai, porque eu não quero que ela sofra, eu não quero que ele sofra. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Fazer as pazes com a sua história é o que vai tirar você desse ciclo da escravidão. Porque essas interpretações que serviram em algum momento para te proteger, elas estão te escravizando. Por quê? Porque você age de maneira automática. E você se comporta de acordo com as crenças que você tem, com as convicções que você tem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você compreendeu a importância que para você mudar a sua vida, você vai ter que olhar para a sua história? E olhar para a sua história de verdade. Não é olhar para a sua história só de uma maneira romântica. Autoconhecimento de verdade é uma escolha de vida. Não é o autoconhecimento high five. Autoconhecimento de verdade é uma escolha de vida. E você vai ter que mexer em muitos baús escondidos, empoeirados, alguns que você nem sabia, e que vão mexer com você. Mas é assim que você conquista a sua liberdade. Porque essas interpretações, elas estão te escravizando. Por quê? Porque você segue essa mesma interpretação. Ô Gato, e como que eu mudo uma interpretação? Eu preciso ir na causa, na primeira vez que essa interpretação foi criada. Vou dar o exemplo de novo aqui do evento mais emoção igual a programação. Vamos imaginar o seguinte: você, uma criança de 3 anos de idade, você estava na sua casa e os seus pais começam a brigar. Começam a brigar. O barulho começa a ficar insuportável. Você observa o seu pai agredindo a sua mãe. Esse é o evento. Mamãe sendo agredida pelo papai. Aquela é uma situação nova. E tudo que é novo, a tua mente precisa te proteger, porque ela não sabe o que vai acontecer. E aí ela usa uma emoção. Vamos imaginar que tristeza, né? Puxa, eu fiquei muito triste vendo minha mãe apanhando do meu pai. Tristeza. Emoção, evento, mamãe apanhando do papai. Mais a emoção, tristeza, gerou uma programação, uma interpretação. Que eu vou dizer aqui para você, por exemplo, relacionamentos são ruins. Relacionamentos têm briga, têm violência. E aí quando eu adulta, eu vou me relacionar, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Ou eu escolho as pessoas erradas e sempre eu caio nessa programação. Por quê? Porque essa programação é uma proteção. A interpretação que existe é: relacionamentos são ruins, então não se relacione. Porque se você se relacionar, você vai ter problemas. E aí assim mesmo você se relaciona. Mas sempre você dá um jeito ou
a situação dá um jeito de você não ter mais esse relacionamento. E aí você é sabotada, você sabota, enfim, esse relacionamento não prospera. Alguém se identifica com isso? É essa a interpretação que você precisa mudar. Porque aí você precisa o quê? Primeiro, dessensibilizar a emoção. Isso, boa Gabi, homens traem. Pode ter sido uma programação criada, né? Homens traem. Então, eu não vou, ou eu vou reforçar isso escolhendo homens que traem. Então sempre eu sempre vou buscar homens que vão me trair, ou eu vou sempre, quando vier um cara que é, digamos, que não me trai, eu vou fazer de tudo para tirar ele da minha vida, porque para mim, homens só podem trair. Por isso, olha só, guarda essa frase aqui. O que você escolhe acreditar se torna o seu destino. O que você escolhe acreditar se torna o seu destino. Existem muitas coisas que você nem escolheu acreditar. Muitas das coisas, aliás, a maioria das coisas que você acredita não foram escolhas genuínas suas. Não foram. Você aprendeu, né? Porque a sua família fazia assim, porque a mamãe agia dessa maneira e você acredita. Um exemplo que eu sempre dou, né? A religião. Normalmente, a primeira religião de uma pessoa, né? Existem, claro, pessoas que depois mudam e escolhem de uma maneira consciente, né, o que é bom para elas. Mas normalmente a sua primeira religião você não escolheu. Né? Você, por exemplo, nasceu dentro de uma família católica, automaticamente você se tornou uma criança católica. E talvez isso seja bom para você, você goste, está tudo bem, mas talvez ali na frente você fale, puxa, isso eu não concordo tanto, prefiro uma outra coisa. Tudo bem? Então, a maioria das nossas escolhas não fomos nós que fizemos. Por isso que a gente precisa olhar para trás. Tudo bem? A Carolina, se eu enfrentar a barata e a matar, estou sendo mais corajosa que minha mãe. Inconsciente, pode ser que eu não queira ser mais que ela? O certo seria ter medo? Não, nesse caso não, viu, Carolina? Não, nesse caso não. Mas uma coisa interessante, observe como você se sente. Porque talvez exista a culpa. Não culpa por matar a barata, mas a culpa de, nossa, eu fiz algo que não deveria fazer porque a minha mãe não faz, né? Então eu deveria talvez ter ficado lá gritando, esperneando. Tudo bem? Perceba como você se sente. Isso é muito importante nesse processo, tá bom? É fundamental dentro de um processo de mudança de vida você começar a se auto-observar. Por isso que eu tenho falado tanto do estilo de vida, porque essa correria, até como o Batiste colocou aqui no início, isso faz com que a gente não se auto-observe. Eu não me auto-observo, eu não entendo as minhas reações. E se eu não conheço as minhas reações, fica muito mais difícil de eu mudá-las. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, fazer as pazes com a sua história é um passo importantíssimo nesse processo. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado antes de eu te indicar 2 livros. São 2 livros bem densos, viu? Não é livro fácil não, são 2 livros bem densos. Mas coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado e daqui a pouco também vou falar qual é o tema da nossa live da noite. A Regiane, eu comecei a enfrentar meus medos. Excelente. Lembra sempre que o medo é uma proteção da sua mente. O medo sempre vai estar com você. É impossível, aliás, presta atenção nisso aqui. É impossível você não ter medo. Ainda bem que a gente tem medo, porque o medo te protege. O que você não pode é mais ser controlada por medos irracionais, medos que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, ontem à noite eu falei alguém, eu não vou me lembrar quem me perguntou sobre crise de ansiedade, né? E eu até falei bastante sobre crises de ansiedade. Crise de ansiedade é exatamente esse processo.
Por que uma pessoa, eu não vou me lembrar quem até falou, puxa, eu quase tive uma parada cardíaca, né, dentro de uma crise de ansiedade. E por que isso aconteceu? Porque dentro de uma interpretação que existia na mente dessa pessoa, acontece um estímulo X que ela recebeu, uma informação, ela pensou alguma coisa, enfim. Isso entra, automaticamente a mente sente, quer dizer, o corpo precisa reagir porque ou é luto, ou é fuga, ou paralisia, e aí provavelmente nesse caso era fuga, então eu precisava correr, me esforçar para fugir do predador, só que nem aconteceu, né? O fato X nem aconteceu. Por isso que enquanto eu não mudo essa interpretação, enquanto eu não vou na causa, nada acontece. Você continua com as crises de ansiedade. É o que eu falo sobre remédios. O remédio ele pode te ajudar numa contenção. É importante, muitas vezes, numa contenção. Porque, por exemplo, a pessoa que está num estado depressivo, ela não consegue levantar da cama. Um remédio é importante para esse processo, digamos, de colocá-la em movimento novamente. Mas não resolve. Porque a causa ainda não foi tratada. O remédio não trata a causa, ok? Remédio não trata a causa. Então, além do remédio, você precisa tratar a causa, porque quando você para o remédio, a causa, se você não tratou, ela está lá e ela vai desencadear o mesmo processo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados antes de eu indicar os 2 livros. A Gabi, o que você escolhe acreditar se torna o seu destino. Exatamente. Por isso, quando você muda essa interpretação, a tua vida pode mudar significativamente. A Carolina, buscar a raiz do meu medo. Exatamente. Parabéns, Carolina, é isso. Aonde que isso começou? Provavelmente, eu não sei qual é o seu medo, mas você não nasceu com esse medo. Esse medo foi aprendido, ele foi construído dentro de você, tá bom? Oi Liz, dicas para o espelho, seja bem-vinda. A Janis, auto-observação, perfeito. Se auto-observar é fundamental nesse processo. A Lúcia, entendi que posso falhar. Sempre tive medo de falhar. Legal. O medo de falhar vem, na verdade, de um outro medo. E tem a ver com o maior medo que a gente tem, que é o medo de rejeição. É o medo do julgamento, o medo de não ser aprovada. E isso começou aonde, Lúcia? Aonde será que isso começou? Será que começou, sei lá, numa lealdade emocional com a mãe, porque era a maneira de você provar o seu amor para sua mãe e de ser amada pela sua mãe, sendo, por exemplo, uma aluna nota 10? Então, se eu sou uma aluna nota 10, eu não dou trabalho para a mamãe. A gente vai falar nos próximos dias sobre os personagens, tá bom? Mas eu estou dando já aqui um pequeno spoiler para Lúcia, para explicar um pouquinho para Lúcia, né? Esse medo de não falhar, esse perfeccionismo, ele vem do medo de não ser rejeitada, o medo de ser rejeitada, o medo de não ser aprovada pelo grupo, tá bom? Deixa eu indicar o primeiro livro aqui, ó. São 2 livros densos que eu vou te indicar. O primeiro se chama Biografia e Doença. Biografia e Doença. É um livro que mostra muito sobre a abordagem biográfica de pacientes com doenças crônicas, tá bom? E explica muito disso que eu disse aqui, do que eu contei aqui para você, dessas interpretações e principalmente da lealdade emocional, tá bom? Biografia e Doença, esse é o primeiro livro. Antes de eu indicar o segundo, deixa eu ler aqui. A Daniela, buscar no fundo das minhas emoções as curas que preciso. Você precisa buscar entender quais são essas emoções, dessensibilizar, mudar a interpretação, e isso você vai ter certeza, tenha certeza, vai tirar um peso das suas costas. Obrigado, Regiane, fico feliz em ajudar. A Renata, fazer as pazes com a minha história leva à libertação. Exatamente. Fazer as pazes com a sua história te leva à libertação. Porque essas interpretações, elas estão te escravizando. Porque você é aquela situação. Alguém já viveu isso? Nossa, eu quero mudar.
mas aí parece que toda hora você está repetindo um ciclo. Por isso que eu estou falando de ciclos essa semana. Você continua, você volta para o mesmo lugar e você fala, caramba, mas eu de novo estou nessa situação? É por quê? Porque você está se comportando de acordo com uma interpretação. Fala, Marcelo, Botafogo? Hugueira, fazer as pazes com a nossa história. Excelente. Batiste, que muitos problemas poderiam estar resolvidos se eu me aprofundar e fazer as pazes com a minha história. Sem dúvida, Batiste, é um processo. É um processo. A Patrícia, que saudade de tu. Obrigado, Patrícia, que bom, estamos de volta. O Marcelo, colocar meus medos em ordem e resolvê-los. Excelente. Camila, evento mais emoção igual programação. A Gabi, as máscaras sociais. Sim, a gente vai falar delas nas próximas lives. A Vilma, identificar o medo. Isso, eu identifico a razão, a raiz desse medo e ali eu trabalho. A Regiane, eu não fui criada pela minha mãe, mas por meus avós. Ou seja, essas informações são muito preciosas. Por isso que para quem já passou hipnoterapia comigo, sabe que eu converso muito, eu anoto, porque são informações preciosas. Então, vamos já pegar aqui, tá, Regina? Eu vou pegar aqui um tracinho, aqui um recorte do que você me falou. Você não foi criada pela sua mãe, mas pelos seus avós. O que teoricamente, tá? E aqui sem nenhum julgamento, teoricamente não é o normal. Não é o normal. Por quê? Teoricamente, o que deveria acontecer? É que a nossa sociedade, infelizmente, ela está disfuncional e ela não permite isso, mas a mãe deveria ficar com a criança totalmente focada ali na criança por alguns anos, pelo menos os primeiros anos, dando tudo o que ela precisa. Né? O grande conflito que hoje existe, talvez na geração de mães, né, é que elas querem que o seu bebê se adapte à vida delas e não ela se adaptar à vida da criança. E isso, claro, que aí pode entrar numa grande discussão, não, mas a gente quer direitos, e eu tô com vocês. O ponto é, tô falando aqui sobre um aspecto muito importante de início de vida, tá? Então, essa desproteção que você, digamos, a tua mente interpretou, isso causou uma ferida. Isso faz com que você talvez hoje haja de uma determinada maneira. Tudo bem? Então isso é muito importante para você levar em consideração com o teu comportamento, olhar para esse recorte. Eu tenho certeza que seus avós talvez deram todo o amor que eles podiam dar, a sua mãe também fez o melhor que ela podia, mas imagine os medos, tudo que sua mãe vivia naquele momento, isso influencia muitas vezes na criação de uma lealdade emocional. Deixa eu ver aqui. A Sagre, fazer as pazes com a sua história. A Gabi, autor. O autor. São duas autoras, a Angélica Alves Justo e a Gudrun Buchard. A Gudrun é uma grande biógrafa humana e são essas duas autoras aqui. Se quiser tirar um print, é que vai sair ao contrário aí para vocês, mas se quiser tirar um print, podem tirar o print, tá bom? O segundo livro é dele, claro, Antônio Damasio. Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas. Não são livros fáceis. Esses livros são para realmente quem quer aprofundar no assunto, tá bom? São livros, o Damasio principalmente é um livro mais técnico de neurociência, mas são dois livros que eu recomendo que estão ligados à nossa temática aqui, tá bom? A Regiane, tive problemas com estupro pelo meu tio, acho que meu medo vem aí, muito pequena até a adolescência. Isso, um estupro, né? Uma violência, um abuso sexual, tira a confiança, tira a autoestima. Então é importante você trabalhar nisso para você dessensibilizar essa emoção. E aqui quando eu sempre falo sobre abuso, não é que você vai esquecer o abuso, mas o problema é que talvez hoje o abuso, né, que você sofreu, quando você pensa nele, você sente a dor e o teu corpo reage, né? Por quê? Luta, fuga ou paralisia. Quando eu ressignifico essa história, eu dessensibilizo, eu sei que existe uma cicatriz, mas eu toco na cicatriz e ela não machuca. Essa é a diferença.
tá bom? Dinair, hoje estão privatizando o amor maternal. Não estão deixando. Infelizmente o sistema não permite mais, né, que as mães possam, né? Eu não sei nem se o sistema permitiu em algum momento, para ser muito sincero para você, mas que as mães realmente pudessem se dedicar a esses primeiros anos de vida da criança, tá bom? Bom, vocês gostaram da live? Foi boa essa live? Fichas caíram para você? E aí eu vou te convidar para estar à noite. Por quê? Porque, como eu disse, as lives agora são temas diferentes, né? Então à noite é um tema totalmente diferente. O que eu falei aqui não falo mais. Você pode assistir, vai ficar gravada. Mas à noite, um tema que eu sei que muita gente adora. O ciclo da procrastinação. A gente vai falar sobre procrastinação e você vai entender por que você procrastina, por que você muitas vezes não consegue colocar em prática o que é importante para você, tá bom? Muitas fichas caíram. Legal, Fátima, fico feliz. O ciclo da procrastinação, essa é a nossa live das 21 horas e 15 minutos, tá bom? 21 horas e 15 minutos eu te espero pra gente falar sobre procrastinação. Gueira, olha eu aí, venha pra live, pra você entender como você vai vencer a procrastinação. Primeiro você precisa entender o que é a procrastinação, para depois você combatê-la, tá bom? Bom, eu te espero às 21 horas e 15 minutos, aproveite seu feriado, toma muito cuidado hoje é um dia infelizmente aqui que está bem tenso, né? Mas eu tenho certeza que você proteja-se, isso é o mais importante, respeite e tudo vai dar certo, tá bom? Um grande abraço, tchau!